meu coração, né? De acordo com tudo que tem sido ministrado nesses últimos cultos, a palavra, né, que o pastor tem ministrado, palavra de fôlego, palavra de domingo, né, que foi sobre direção, né, uma série que nós estamos tendo aí nas sextas e nos domingos. E o Senhor colocou um tema, né, no meu coração, que diz assim: Senhor, me ajuda a guardar o coração. Bem, você quer repetir comigo? Senhor, me ajuda a guardar o coração. Está lá em Provérbios 4, nós vamos ler o versículo 23, que diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu me coloco diante de Ti, Senhor, como Tua serva, Pai, que eu venha a ser usado pelo Senhor, Pai, como Teu instrumento. O Senhor possa falar comigo, Senhor, e com a Tua igreja. Que nós possamos receber a Tua palavra, Senhor, de corações e mentes abertas, ó Pai. Que o Senhor venha encher este lugar com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, o livro de Provérbios, né, ele foi, em sua maioria dos versículos, escrito pelo rei Salomão, né? E o rei Salomão, ele escreveu o capítulo 4, e o rei Salomão ele é conhecido como um dos homens mais sábios, né, da Bíblia e do mundo. E eu gosto muito de, quando eu falo de Salomão e sobre a sabedoria de Salomão, eu gosto de citar a passagem que fala assim, acho que uma das maiores demonstrações de sabedoria de Salomão, que foi quando ele, diante ali, porque ele julgava as causas, né, do povo, e foi colocado ali diante dele uma causa para ele julgar, que eram duas mães brigando por um filho, porque as duas diziam que o filho era delas, né? Uma dizia, esse filho é meu, e a outra também, este filho é meu. Imagina numa época que não tinha, né, DNA, não tinha como comprovar quem era a mãe, né? Quem era a mãe daquela criança? Porque a Bíblia vai dizer que as duas tiveram os bebês no mesmo dia. E as duas moravam juntas, ali na mesma casa, e aí os dois bebês nasceram. E porventura, por alguma coisa lá, um dos bebês ele veio a falecer. E aí elas começaram a brigar, porque o bebê que sobreviveu, uma estava falando que era dela e a outra também. Imagina como resolver isso, né? E a sabedoria que Salomão havia pedido a Deus, que Deus havia, né, entregado para ele essa sabedoria, ele muito sábio, irmãos, ele teve ali, né, o discernimento de falar assim, a sabedoria, né, que veio de Deus, falando assim, olha, então faz o seguinte, para resolver essa questão, vamos dividir a criança ao meio, e cada uma fica com uma parte. E aí você vai falar assim, meu Deus, que loucura, né? Porque como? Dividir a criança no meio? E ele falou, traga aqui a espada e vamos repartir a criança no meio. Mas, irmãos, ele foi de uma sabedoria tão grande, porque ele sabia que a mãe verdadeira jamais iria deixar o seu filho morrer. E ela ia ter ali, por amor àquela criança, ela ia entregar para outra mãe, mesmo não sendo a mãe verdadeira. Porque para ela o mais importante era a criança viva. Então Salomão ficou muito conhecido por este julgamento que ele fez, porque aí a mãe verdadeira falou, não precisa repartir, porque eu não quero que meu filho morra, pode entregar para ela. Eu sou a mãe, mas eu quero ele vivo. E aí foi onde Salomão falou assim, então que entregue o filho para você, porque você é a verdadeira mãe. Amém? E aí foi Salomão que escreveu esse provérbio que nós acabamos de ler. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O versículo vai falar assim,
ele começa falando sobretudo. O que quer dizer sobretudo? Acima de tudo, mais que tudo, o principal, o primeiro, o mais importante, guarda o coração. Porque muitas coisas nós devemos guardar, mas o versículo fala sobre tudo. De todas as coisas que se deve guardar, guarda primeiro, principalmente, o teu coração. E a gente só guarda aquilo que é importante, né? A gente só guarda aquilo que tem valor. Então, o coração é algo importante, algo de valor que nós devemos guardar. E no hebraico, né, o sentido da palavra guardar quer dizer o quê? Proteger. O proteger, quando a gente fala de proteger, a gente lembra o quê? De barreira, lembra de proteção mesmo, alguma coisa ali que blinda, né? Que afasta os perigos do coração. Uma das palavras também traduzidas, né, do hebraico sobre guardar é também vigiar. Vigia o teu coração. O que é o vigiar? É ficar de olho, ficar esperto, ficar ligado sobre o seu coração. Mas por que será, né? Por que Salomão nos deu esse provérbio? Por que Salomão escreveu esse versículo? Por que guardar o coração? Você tem guardado o seu coração? Mas por quê? Por que esse conselho vindo de um rei tão sábio? Por que esse conselho vindo dele, homem de tanta sabedoria? Por que ele se importar em nos alertar de guardar o coração? E ele mesmo responde no versículo, porque a parte B do versículo fala assim: porque dele, o coração, porque do coração procedem as fontes da vida. Mas então vamos lá, né? O que quer dizer isso? O que são as fontes da vida? Por que do coração procedem as fontes da vida? Primeira coisa, irmãos, as fontes da vida, uma das fontes da vida é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Lá em Mateus 4,4 vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer que a palavra do Senhor é vida. E a palavra do Senhor precisa ser guardada no nosso coração. E se a gente voltar um pouquinho aqui em Provérbios, no 4, se a gente for voltar ali no versículo 20, vamos voltar aqui, Provérbios 4, 20. Abre para a gente, por favor. Provérbios 4, versículo 20, a gente vai ler até o 22. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. 21. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Então aqui está falando que a palavra do Senhor precisa ser guardada no coração. A palavra do Senhor é uma das nossas fontes de vida. Sem a palavra do Senhor nós morremos. Sem a palavra do Senhor não é possível ter uma vida em abundância, que é aquilo que o Senhor promete na palavra dele. Então, Salomão, quando nos aconselha a guardar no coração, ele está falando sobre isso, porque a nossa vida, ela depende da palavra do Senhor. Ela depende de nós guardarmos a palavra. Porque não adianta também a gente ouvir, ler a palavra e escutar por um ouvido e soltar pelo outro. Mas a gente precisa guardar a palavra no nosso coração. Porque às vezes, hoje, você lê um versículo, você lê uma palavra, você escuta uma pregação, às vezes talvez naquele dia não faça muito sentido. Mas pode ser que no caminhar no dia a dia aconteça algo que você vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar daquele versículo que você leu, daquela ministração que você ouviu. Então quer dizer, vamos guardar a palavra do Senhor, porque guardando a palavra, eu estou
vamos dizer assim, eu estou garantindo a fonte da vida. Se a gente quer continuar vivendo, a gente precisa guardar a palavra do Senhor. O rei Davi, falou: Senhor, grava as tuas palavras na tábua do meu coração. Porque, irmãos, se a gente não tiver a palavra do Senhor dentro do nosso coração, a gente não vive.